Então, abram suas Bíblias em Gênesis capítulo 3, de 1 a 5. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Ora, a serpente era mais astuta que todas as limárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Olha só, queridos, enquanto Adão e Eva estão num jardim, que esse jardim foi preparado, foi feito por Deus para colocar ali este casal. Então está prontinho o jardim com tudo que eles necessitavam, tudo. Não existia falta de nada. Eles não tinham como ter crise de coisa nenhuma aqui, porque ali era suficiente para uma vida abundante. Mas aqui, e Deus tinha falado: vocês podem comer de tudo, mas dessa aqui, não coma. Dessa aqui não, porque se comer, certamente morrerás. Olha só, enquanto Deus diz, certamente morrerás, quando ela relata para o diabo, para Satanás, o que Deus disse, enquanto Deus diz, certamente morrerás, Satanás diz, certamente não morrerás. Olha, queridos, como a intenção dele de deturpar, de desfazer, a intenção dele de bloquear a instrução de Deus, aquilo que Deus deu como instrução para uma vida plena, naquele ambiente que Deus criou para eles. No entanto, o que ele chega dizendo? Certamente não morrerás. Quando ele diz isso, ele está dizendo nas entrelinhas que Deus é mentiroso, que Deus tinha outros interesses por trás disso. Então, nas entrelinhas, é isso que o diabo está dizendo, que Deus é mentiroso. E aqui, queridos, a Eva cai na cilada de Satanás e compartilha também com Adão do fruto, e ele também cai. E aqui nós podemos ver a primeira mentira do diabo. E a primeira mentira é essa: você não tem o que precisa para ser feliz. Você não tem o que precisa para ser feliz. Essa é a primeira mentira do diabo. Conheci um rapaz que ele, muito inteligente, muito competente, mas ele reclamava muito acerca da vida dele, porque ele era sempre um coitadinho. E ele, quando arranjou o primeiro emprego, então ele estava ganhando um salário mínimo, mas aquele primeiro salário para ele, aquilo veio como: eu vou ficar rico.
Porque assim, a pessoa que nunca teve dinheiro, que nunca, no primeiro emprego, ele recebe um salário mínimo, e ele vê dinheiro e diz, vou ficar rico. Vou me estribar, vou ficar cheio de dinheiro, cheio de grana. Aí o que acontece? Ele acaba, olha, ele é acostumado a não ter dinheiro, agora tem. Então ele vai se sentir bem, mas chega um momento que ele vai se acostumar com aquele salário. Quando ele se acostuma, ele já diz assim, o dinheiro não está dando. Aí muito tempo depois eu encontrei com esse rapaz, ele tinha melhorado bastante, ele tinha melhorado 10 vezes. Ele estava ganhando 10 salários mínimos. Melhorou, né? Sim ou não? Alô? Vocês estão aqui? Amém? 10 vezes. Mas, queridos, ele não mudou o discurso. Ele continuava dizendo que não dava, não tinha condições. Sabe, não tinha condições. E dessa mesma forma, se ele multiplicasse por 10 de novo, ele ia continuar dizendo que não dava. Porque essa é a primeira mentira do diabo. Você não tem o que precisa para ser feliz. Logo as pessoas começam a pensar o seguinte, eu tenho que melhorar de vida. Só que muitas vezes nessa busca pela melhora de vida ele piora. Às vezes ganha mais dinheiro. Mas não significa dizer que melhorou de vida. Eu conheço gente que não tinha muito, mas tinha o suficiente para viver bem. Depois passou a ter muito. Mas sua qualidade de vida caiu lá para baixo. Mas foi assim. Pastor, isso é uma apologia à pobreza? Não. Não é uma apologia à pobreza. É porque são duas coisas distintas. Nós precisamos estar felizes com o que temos. Alô? Precisamos estar felizes com o que temos. Porque, queridos, na vida natural, Deus nos chamou para uma vida sobrenatural. Um amenzinho aí? Deus nos chamou para isso, para uma vida acima da média. Acima da média não é que é melhor do que as outras dos outros, não. Mas é uma vida acima da média é uma vida que interage com o Senhor, é uma vida de comunhão com Deus, é uma vida onde é fácil esse relacionamento com Deus. Isso é uma vida acima da média. Aleluia. E aqui se aplica. Uma certa vez teve um rapaz aqui que ele fez uma alteração no Salmo 23, porque no Salmo 23, o Senhor meu pastor, nada me faltará, no texto original ele fala do Senhor meu pastor, e de nada sentirei falta. Mas o rapaz ele fez uma adaptação, e ele cantou aqui várias vezes, baseado no Salmo 23, só que ele fez uma alteração que não é a alteração que a Bíblia diz. Ele diz, de nada eu preciso. E daí ele se empolgou e começou a dizer que ele não precisava de carro, ele não precisava de casa, ele não precisava de emprego. Eu digo, meu filho vai morrer. Porque se nós estamos na terra, nós precisamos dessas coisas. Amém? Precisamos. Mas na vida natural, sempre vai faltar algo. Ah, se eu tivesse isso. Sabe, queridos, até um certo ponto isso não é ruim. Porque a gente não pode simplesmente uma coisa é estar feliz com o que tem, outra coisa é não se conformar com o que tem. Temos que estar conformados sim, muito embora precisamos continuar sonhando para progredir na vida. Alô? Não está errado você buscar melhorias para você, não. O errado é você se sentir mal, porque o teu vizinho tem carro melhor do que o seu, porque o teu vizinho tem salário melhor do que o seu. Bem distante, há cerca de 50 anos mais ou menos,
50 anos. Nesse tempo não tinha televisão a cores, estava começando a chegar a televisão a cores. A televisão normalmente era preto e branco. 53 anos mais ou menos, há 53 anos, a gente morava no Siqueira, e lá, no bairro inteiro, tinha uma pessoa que tinha uma televisão. Me lembro, na década de 70, foi a Copa de 70. Então, queridos, parecia um comício lá, multidão de gente nessa casa, botou a televisão do lado de fora para o pessoal assistir o jogo da seleção brasileira, na Copa de 70. E era televisão preto e branco. Aí daqui a pouco veio a televisão colorida. Quando veio a televisão colorida, a diferença de preço era muito grande. Era muito grande. E aí o que é que as pessoas compravam? Elas compravam um pedaço de plástico com 3 cores, para dizer que a televisão era colorida, mas era importante que tivesse as cores. E a tua televisão? A cores. Então tinha o plástico lá, com 3 cores. Mas a maioria das pessoas não podiam ter televisão. E tinha aquelas pessoas, queridos, que a gente... Tinha alguns casos que a gente via que era interessante. A gente passava, só tinha antena. Ele não tinha televisão, mas ele tinha uma antena. Era importante, porque o vizinho comprou uma televisão e ficava chato para ele não ter uma televisão. Aí ele comprava uma antena e botava lá. Um calor louco, mas a casa passava o dia fechada. Porque o pessoal não podia olhar e ver que não tinha uma televisão, mas a antena estava lá. Então tudo isso, queridos, por que eu estou falando isso? É essa sensação de mal-estar que a pessoa tem por não estar conformado com o que tem. Conformado, que eu digo, feliz com o que tem, não significa dizer que ele não precise continuar buscando, crescendo.